Bom, tá aí imagens ao vivo, você acompanha agora do helicóptero da Rede Record. Um prédio desabou na zona leste de São Paulo, em São Mateus. Um prédio em construção, né, Alexandre Colim? Bom dia para você. Há soterrados, Colim? As primeiras informações apontam que sim, Roberta. Bom dia para você, Thalita, bom dia a todos. Pelo menos 20 pessoas estariam soterradas nesse momento. Já é um grande aparato policial e de resgate nesse local. Muitas viaturas do Corpo de Bombeiros, muitas viaturas também do SAMU, muitos policiais. Chegou a informação de que cães farejadores já teriam sido chamados. Tudo isso por conta desse desmoronamento, um desabamento desse prédio em construção que fica na Zona Sul, importante bairro de São Mateus, na Zona Sul, perdão, bairro de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. O prédio estava em construção, logo nas primeiras horas da manhã aconteceu esse desmoronamento e pessoas estariam trabalhando, seriam trabalhadores então, que estariam ali no local fazendo essa obra e eles estariam nesse momento soterrados. A gente observa ali policiais do Corpo de Bombeiros, a gente observa também socorristas ali no local, verificando, fazendo essas primeiras buscas e a área toda isolada por conta desse desabamento que, repito, começou logo agora nas primeiras horas da manhã. Notícia urgente dessa manhã, né, de terça-feira, Colim, um prédio que desabou na zona leste de São Mateus. Pelo menos até agora a informação são de 20 pessoas soterradas e já dá para ver na imagem pelo menos 4, né, carros ali do Corpo de Bombeiros. Agora, Colim, a gente já tem informação se esse prédio já estava numa fase de construção final, ainda estava começando, poucos andares? Ainda não temos essa informação, viu, Thalita? Seria um prédio em construção. A gente vê que, pela quantidade de escombros no local, não seria um prédio muito alto, não. Os escombros, eles não estão tomando muito dessa área ali na zona leste da cidade. A gente observa que os bombeiros estão naquele que poderia ser segundo ou terceiro pavimento, mas ainda é muito cedo para falar em tamanho, enfim. O que a gente sabe, pelo menos até agora, essa informação, inclusive, nós estamos apurando e continuamos apurando, seriam pelo menos 20 pessoas soterradas. Nesse momento, a gente vê que a Defesa Civil, médicos, enfermeiros, policiais do Corpo de Bombeiros, eles estão ali a um pavimento mais alto em relação à altura do solo, um pouco mais ali embaixo. Já há também um grande aparato e aí, por essa imagem, pelo destaque, dá para a gente observar. É uma quantidade bastante grande, considerável de escombros. Muito dessa quantidade ali de escombro se espalhou e foi parar inclusive em casas vizinhas. Há uma preocupação muito grande também de que moradores tenham sido atingidos por pelo menos uma parte desses escombros que, repito, atingiu essas casas próximas. Olha, a gente observa ali no detalhe, carros que também foram atingidos, pelo menos 2, muitos escombros, colunas inteiras que vieram abaixo. Toda a área nesse momento está isolada, é uma situação que nesse momento preocupa muito as autoridades e a gente vê mais uma vez essas pessoas nesse ponto mais alto, nesse nível mais alto, tentando começar por essas buscas. É um desmoronamento bastante recente, a gente vê que médicos também já estão por ali, eles vão obviamente agora contar com o auxílio de cães farejadores, a gente vê que já há uma maca ou pelo menos uma prancha posicionada, um aparato muito grande de resgate ali do lado de fora. E são muitas ambulâncias, viu, Thalita e Roberta? Muitas ambulâncias já foram mobilizadas. Há 2 helicópteros do grupamento aéreo também já disponíveis para esses resgates. E a gente vê ali no detalhe, a gente vê que o bombeiro, ele já está com pelo menos a parte inferior ali do corpo, naquilo que poderia ser um buraco ou algum local onde ele esteja, de repente, tendo contato com alguma vítima. E essa prancha é colocada nesse momento ali. Os bombeiros podem ter identificado alguma coisa para que um resgate possa ser feito. A gente vê que com marretas eles começam a quebrar, pelo menos ali no entorno desse buraco, o material de concreto, essa laje que está ali, e os bombeiros vão tentar, pelo menos é um indício, é um indicativo de que alguém pode ser resgatado nesse momento. Certeza, Colim, essa imagem realmente é bastante clara. Agora você vê aí no detalhe, né, um grupo de bombeiros exatamente nesse vão que você mencionava e já com a prancha assim posicionada. A gente vai torcer para que realmente já seja um resgate bem sucedido. Agora, Colim, como você mesmo bem disse, né, foi um desabamento muito recente, por isso as informações chegam a todo momento e as informações também são confirmadas. Nesse momento acaba de ser confirmadas 20 pessoas, 20 trabalhadores foram feridos e a
há a possibilidade sim de outros operários, há essa possibilidade de que eles estejam soterrados nesse momento, por isso que a gente acompanha aí o trabalho de resgate e de busca dos bombeiros e dos socorristas, né, Colim? Agora, desses feridos, algum já apresentou em estado grave num primeiro momento, Colim? Ainda não há informações, viu, Roberta? Mas a gente vê, e isso causa uma preocupação muito grande, a gente observa que há ruas, né, no entorno ali desse prédio, ele ocupa pelo menos uma parte considerável ali desse quarteirão, e a gente vê que há ruas ali que faziam, a gente pode colocar dessa forma, faziam a divisa entre o prédio em construção e essas casas vizinhas. E a gente observa que os escombros, eles caíram, taparam ali a rua, a gente não vê mais a via, e a gente vê que por cima, por essa parte mais alta ali do prédio, os bombeiros, os socorristas, enfim, eles têm acesso a casas que estavam até então do outro lado da rua. Essa parte agora, nesse ponto aí que está no meio do vídeo nesse momento. E a gente vê que ali é o telhado de uma casa. A casa ali ficava ou próxima ou dividida por uma rua ali, enfim, entre a casa e esse prédio em construção. A gente vê que nesse momento os policiais ali, eles começam a tentar verificar de qual forma, qual vai ser a melhor estratégia para que eles possam começar a verificar se inclusive nas casas há pessoas feridas e soterradas. A situação é, repito, muito preocupante, até porque ainda não há uma dimensão dos estragos provocados por esse desmoronamento. Ali, desse ponto mais alto, policiais militares, policiais do Corpo de Bombeiros, médicos, socorristas, enfim, já começam a traçar estratégias para tentar verificar o que pode ser feito. É o começo de trabalho. 20 pessoas, essa informação que nós recebemos, estariam soterradas, mas é uma informação que ainda não foi confirmada, porque essa informação, embora passada, enfim, e já tenha sido até passada por autoridades, há a preocupação de que muito mais gente possa estar ali nesse local e levando em conta, inclusive, a gravidade do caso, já que esses escombros atingiram casas vizinhas. E a gente vê ali que os bombeiros, eles centralizam os trabalhos naquele ponto específico, uma laje ali também, enfim, é uma estrutura bastante grande. Aos poucos, a gente vê pela imagem mais aberta que trata-se sim de uma estrutura bastante grande e que mais pessoas podem estar soterradas. A preocupação é muito grande nesse momento por conta do desmoronamento desse prédio em construção na zona leste de São Paulo. Tá certo, Colim. Obrigada, Colim, pelas informações. E agora a gente vai falar ao vivo com o capitão Sérgio Agassi, que está por telefone com a gente nesse momento. Capitão, obrigado pela sua participação aqui no Fala Brasil. Um bom dia para você. Infelizmente, essa manhã não começou muito boa. Por favor, capitão, você consegue confirmar para a gente essa informação de 20 machucados e 20 pessoas feridas? Essa realmente foi a primeira informação que chegou para nós, que indicou de 15 a 20 pessoas soterradas no local. As viaturas estão aí, já foram retiradas, pelas informações que nós recebemos, 3 pessoas com vida e bem, o pessoal continua procurando, mas há essa previsão aí de ter pelo menos mais umas 10 ou 15 pessoas. Capitão, essas pessoas que estavam feridas, que foram retiradas com vida, como você mencionou agora, qual é o estado de saúde delas? E já dá para informar para a gente quantos andares tinham esse prédio em construção? A informação é que esse prédio tinha 2 andares, sendo o primeiro andar um pé direito de 6 metros, né? E que as pessoas que estão soterradas aí são pessoas que realmente trabalhavam nesse prédio, né? Estão trabalhando nessa obra, né? No princípio não tem ninguém que estivesse transitando na rua. Essa é a informação que o engenheiro da obra, quando nos ligou, que acabou passando. O capitão, agora impressiona, né, a quantidade de concretos, de telha que a gente vê nesse desmoronamento que acaba de acontecer em São Mateus, zona leste de São Paulo. Capitão, os bombeiros já conseguiram, né, tirar 3 pessoas, como você disse, com vida, mas tem cerca de 10, mais 15 pessoas soterradas. Já identificaram onde estão essas pessoas? Já ouviram grito, pedido de socorro? Não, eles já conseguiram acessar algumas pessoas, mas ainda estamos aguardando mais informações no local. Agora, capitão, e com relação ao perigo, né, desses escombros atingirem as casas vizinhas, essas pessoas tiveram que deixar essas casas ou, pelo visto, comerciantes? Trata-se de uma área movimentada até, né, na Zona Leste. Nós acionamos a Defesa Civil também para nos apoiar nessa vistoria, mas as nossas equipes já chegaram ao local, viram as casas no entorno e já pediram para as pessoas saírem. O engenheiro da Defesa Civil vai fazer a avaliação no local. Por enquanto, essas casas estão sendo interditadas. Capitão, e dessas 20 pessoas machucadas e 15 a 20 pessoas soterradas, seriam funcionários dessa obra, já que o prédio estava em construção? Ou pode também ter pessoas ali que moram ao lado, em casas vizinhas? A gente percebe que é um bairro residencial, né?
A informação para nós é que são as pessoas que estavam efetivamente trabalhando na obra. Não temos informações de vizinhos, outros não têm um. Pois é, inclusive essa realmente é a preocupação, como a gente dizia há pouco, né? É uma área bastante movimentada, tem bastante comércios, como a gente pode ver depois num ângulo um pouco mais aperto aí do nosso helicóptero. Padaria, salões. Exatamente. Então é possível, claro, né, que pessoas tenham sido atingidas. A informação ainda não confirmada pelo capitão Sérgio Agassi. Agora, só para a gente confirmar, portanto, capitão, prédio então aparentemente de 2 andares, um pé direito de 6 metros. As pessoas que trabalhavam na obra, pelo menos 3, foram retiradas com vida. Tem alguma dessas pessoas que foram retiradas com vida que está em estado grave neste momento, capitão? Não temos essa informação ainda. Elas foram retiradas, estão sendo encaminhadas ao hospital. Estamos ainda aguardando informações aqui para saber o estado dessas 3 pessoas. Ainda não temos a situação clínica delas. Obrigada pela sua participação, capitão Sérgio Agassi, falando ao vivo aqui com a gente nessa manhã de terça-feira. E na volta do intervalo, né, Roberta, mais informações sobre esse prédio que acaba de desabar, informações de 20 machucados e 15 a 20 soterrados. É isso mesmo, Fala Brasil, volta já já, fique com a gente.